Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para vos trazer mais um comentário devocional da lição de número 10 para 8 de março de 2026. É a lição de adultos e tem como tema Espírito Santo, o capacitador. O texto áureo se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 28, apenas a parte A do versículo, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A verdade prática nos diz: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Glória a Deus. A leitura de hoje é a leitura de terça-feira, está em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, e tem como epígrafe: o Espírito Santo desceu com poder e línguas no Pentecostes. Vamos à leitura do texto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. O texto de Atos 2, 1 a 4, meus amados irmãos e amigos, registra o nascimento visível da igreja e o cumprimento da promessa feita por Jesus acerca do revestimento de poder. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas um marco espiritual que mudou o rumo da humanidade. Glória a Jesus. O versículo 1 que nós lemos diz assim, a parte A do versículo diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, né? Nada aconteceu, meus amados, por acaso. Aí nós temos aí o tempo do cumprimento. O Pentecostes era celebrado 50 dias após a Páscoa, assim como Cristo foi entregue como Cordeiro Pascal. Agora o Espírito era derramado como promessa cumprida. Deus trabalha com precisão. O que Ele promete, Ele cumpre. A descida do Espírito confirma que a palavra do Senhor jamais falha. Pedro apresenta no seu discurso que ali estava se cumprindo o que Deus havia dito por meio do profeta Joel. Está lá no capítulo 2, versículo 28 e 29. Inclusive foi a nossa meditação anterior, de ontem, né? Então, falando sobre a promessa do derramamento do Espírito que alcança todo tipo de pessoas do reino. Então, seja jovens, seja velhos, seja servo, seja escravo, seja senhor, né? Ou seja livres, a promessa é para todas. Então Deus cumpriu aqui a promessa, como diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E como era que estava a situação dos discípulos de Jesus, depois que Jesus dá uma ordem para eles, no capítulo 1 de Atos, versículo 4 e 5, aqui diz
continuando o versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E nós temos aí a unidade que precede o poder. A igreja estava unida, perseverando em oração e expectativa, né? O ambiente da promessa era comunhão e dependência. Estavam ali esperando o cumprimento da promessa. Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E eles estavam ali, todos reunidos no mesmo lugar. O poder que desceu do céu encontrou corações alinhados. Avivamento, meus amados, começa na unidade, cresce na oração e se manifesta no poder. Quando a igreja se une para buscar a Deus, estando todos ali unidos, reunidos e unidos na presença do Senhor, em oração, com o mesmo propósito, o Senhor derrama do seu Espírito, o Senhor aviva esta igreja. Aleluia. No versículo 1, no versículo 2, aliás, diz: veio do céu um som, né? Versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso. Veja bem, aqui não diz que era um vento, mas diz que era um som como de um vento veemente e impetuoso. Todos nós entendemos como é o som de um vento forte quando começa a ventar, né? Mas aqui está dizendo que é um som. Entenda bem que não era um vento propriamente dito, mas era o som como de um vento. Parecia que estava havendo uma tempestade ali naquele momento. Então veja bem, o Espírito desceu com poder. E o vento simboliza vida, movimento e soberania divina. Porque um dos símbolos do Espírito é o vento, né? Quem é que segura o vento? O vento ele sopra onde quer, vai para onde quer, e ninguém controla o vento, ninguém controla a soberania do vento. Ele é soberano, ele sopra aonde ele quiser e como ele quiser e para onde ele for, né? Então, o caso aqui não foi algo produzido pela emoção humana, foi intervenção sobrenatural, foi intervenção divina mesmo, né? O vento encheu toda a casa. Quando o Espírito ele age, ele não toca superficialidade, ele enche completamente. Glória a Jesus. O versículo 3 vai nos informar que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. E essas línguas pousaram sobre cada um deles, né? Então o Espírito Santo desceu com línguas. O fogo aqui aponta para purificação, santidade e capacitação. Deus estava separando e habilitando aqueles homens e mulheres para a missão. Aleluia. As línguas pousaram sobre cada um deles. O derramamento foi coletivo, mas a experiência foi individual. Cada discípulo foi marcado pessoalmente pelo poder do alto. Aleluia. No versículos 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa, meus amados, não foi restrita a poucos. Todos foram cheios, todos que estavam esperando, todos que estavam naquele ambiente. O Espírito não faz acepção de pessoas quando
encontra corações disponíveis. Ali estavam os homens, estavam as mulheres que estavam reunidas ali naquele grande cenáculo, esperando a promessa de Deus, reunidos e unidos, buscando a presença de Deus. E aqui nós vemos o cumprimento dessa promessa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é viver sob sua direção, depender do seu poder e manifestar a sua presença. Aleluia. O versículo 4 ainda continua dizendo: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, meus amados, que as línguas estranhas foram um sinal do poder recebido, foi um sinal para todos aqueles. Deus estava demonstrando que o Evangelho ultrapassaria fronteiras. O Espírito capacitou a igreja para comunicar as grandezas de Deus ao mundo. Pentecostes não foi apenas experiência, foi envio. Aleluia. A epígrafe resume a essência do texto. A nossa epígrafe diz: o Espírito Santo desceu com poder e línguas no Pentecostes. Aleluia. Isso nos ensina que o poder vem do céu, não do esforço humano. A plenitude do Espírito é promessa para a igreja, e também que o fogo do Espírito purifica e capacita. E o revestimento de poder tem propósito missionário. Aleluia. Deus queria uma igreja poderosa para anunciar o Evangelho do Senhor. Aleluia. Que busquemos não apenas conhecer o Pentecostes, mas experimentar a presença viva do Espírito em nossa caminhada diária. Que o vento continue soprando, que o fogo continue queimando e que nossas línguas proclamem as grandezas de Deus. Amém. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor continue derramando do Teu Espírito Santo sobre a igreja que está unida, reunida, buscando a Tua face, buscando o revestimento do poder. Ó Senhor amado, assim como em Pentecostes, que o Senhor envie hoje o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, sobre a vida deste irmão, no seu lar, que está ouvindo esta mensagem. Ó Deus bendito, se ainda não é batizado, que o Senhor venha batizá-lo com o Espírito Santo. Se é batizado, que o Senhor venha renová-lo cada dia, Senhor, e capacitá-lo para fazer a obra do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, teu Filho, é que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e muito obrigado por participar, por ouvir esta mensagem. Compartilhe e também dê o seu like se você gostou. Amém? E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.